Olá! Quem trabalha com e-commerce certamente já se deparou com aquele erro de divergência de preço no Google Merchant Center e logo em seguida pensou: mas como? Se o meu feed está perfeito? Pois é, essa é uma das frustrações mais comuns na área e hoje a gente vai desvendar de vez esse mistério. A pergunta que não quer calar é exatamente essa. Porquê? Mesmo com um feed de dados que parece impecável, o Google insiste em encontrar problemas. A resposta, como vamos ver, muitas vezes não está no arquivo que a gente envia. E aqui está o pulo do gato. O problema, na verdade, raramente está no feed em si. O verdadeiro culpado geralmente está escondido ali, no código da página do produto. É a tal da marcação de dados estruturados, o schema, que está contando uma história completamente diferente para o Google. Para a gente entender isso, é preciso pensar como o Google pensa. Ele não se limita a ler um arquivo. O processo de verificação é bem mais profundo e acontece, olha só, diretamente no site. É exatamente isso que este slide mostra. O Google faz uma espécie de checagem tripla. Ele compara o feed de produtos com o preço que o cliente vê na página e também com os dados estruturados que estão lá escondidos no código. Se esses três pontos não estiverem em perfeita sintonia, contando a mesma história, pronto, o alarme soa e o erro aparece. E isso acaba criando o que a gente pode chamar de versões da verdade. Quer dizer, quando um sistema apresenta informações que entram em conflito, o Google fica sem saber em qual acreditar. E, na dúvida, em vez de adivinhar qual é a versão correta, ele simplesmente sinaliza o erro. E este é um exemplo clássico. O feed diz R$19,99. O preço que aparece na página também é R$19,99. Só que a marcação schema, que às vezes fica esquecida e desatualizada, ainda mostra R$21,99. Para o Google, isso é uma inconsistência gravíssima que precisa ser resolvida. E veja bem, isso não é só um probleminha técnico, não. As consequências para o negócio são bem reais. Produtos são desaprovados, anúncios simplesmente param de aparecer, e aqueles itens que mais vendem podem sumir da noite para o dia. E o pior, isso pode levar a clientes insatisfeitos e até a chargebacks, sabe? Quando o cliente contesta a cobrança direto com o banco porque o preço do anúncio não bateu com o valor final. E para se ter uma ideia do impacto financeiro disso, um estudo da Gartner estimou que a má qualidade dos dados custa às empresas, em média, mais de 14 milhões de dólares por ano. É claro que esse número engloba vários tipos de dados, mas ele dá uma dimensão do quanto esses pequenos erros de e-commerce podem de facto custar caro. Ok, o problema já está bem claro. Agora, vamos falar de solução. E a resposta está num conceito estratégico que ataca a raiz dessas múltiplas versões da verdade. Esse conceito se chama Fonte Única de Verdade, ou SSOT, na sigla em inglês. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Em vez de ter dados de produtos espalhados e duplicados em vários sistemas, tudo passa a vir de um único lugar central que serve como autoridade máxima para aquela informação. A lógica é a seguinte: quando o feed, o site e o código schema bebem todos da mesma fonte, as discrepâncias simplesmente deixam de existir. A consistência passa a ser garantida desde o início por padrão. Adotar uma fonte única de verdade é sem dúvida o objetivo a longo prazo. Mas o que dá para fazer agora, na prática, para resolver esses problemas? Vamos dar uma olhada em algumas ferramentas e técnicas. O primeiro passo, claro, é consertar o principal culpado, o esquema. É fundamental garantir que os atributos como preço e disponibilidade no código sejam um espelho exato do que está no feed. Ferramentas como o teste de resultados sofisticados do Google são essenciais aqui para ajudar a diagnosticar esses erros, principalmente em produtos com muitas variantes e preços diferentes. Só que, se os preços ou o estoque mudam com muita frequência, fazer essa correção na mão se torna inviável. É nesse ponto que a automação deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade absoluta. Uma solução muito eficaz são os chamados feeds suplementares. A ideia é simples. Em vez de reenviar o catálogo inteiro toda a hora, cria-se um arquivo bem pequeno, só com os IDs dos produtos e os atributos que mudaram, como preço e estoque. Depois, é só agendar a busca desse arquivo lá no Google Merchant Center para acontecer logo depois das atualizações, garantindo que o Google tenha sempre a informação mais recente. Então, como escolher? Bom, os feeds suplementares são perfeitos para atualizações agendadas que acontecem 1 ou 2 vezes por dia. São fáceis de implementar.
Já a API de conteúdo é mais avançada, ela permite atualizações em tempo real, produto por produto, mas vai exigir um trabalho de desenvolvimento. A escolha vai depender muito da frequência e da escala das mudanças de dados. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso olhar. Corrigir os dados do feed é fundamental, mas essa mesma disciplina pode proteger o negócio de outras formas, principalmente na redução de riscos financeiros. Pensa comigo. A mesma inconsistência de dados que causa erros nos anúncios é que gera disputas com clientes e os tais chargebacks. Quando alguém vê um preço e depois é cobrado um valor diferente, a confiança vai por água abaixo. Portanto, garantir a consistência dos dados é, no fim das contas, uma forma de proteção financeira para a empresa. Para minimizar essas perdas, podemos pensar em 4 pilares. Primeiro, ter regras de negócio claras para envios e devoluções, o que só funciona se os dados no site estiverem corretos. Segundo, ter rastreabilidade total de cada pedido, o que depende de dados logísticos precisos. Terceiro, usar sistemas para prevenir fraudes, que se baseiam em dados consistentes. E, por fim, treinar a equipa de atendimento para resolver problemas com base em informações precisas sobre o pedido. Percebe como todos esses pilares dependem de dados exatos? Então, a grande conclusão é esta. Resolver os erros de divergência de preço não é só uma tarefa técnica para limpar uma fila de erros. É, na verdade, uma oportunidade de construir uma operação mais disciplinada, mais confiável e, consequentemente, mais lucrativa. É sobre construir confiança, tanto com as plataformas como o Google, mas principalmente com os clientes. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Toda empresa de e-commerce tem dados, isso é um facto. A questão é, esses dados estão contando uma história única, consistente e verdadeira? Ou estão criando várias versões da verdade que acabam custando dinheiro e reputação? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para o próximo nível de crescimento do negócio. Obrigado pela atenção.